3h07, de volta em tempo real aqui na tela da Jovem Pan News. Continua com a gente, porque o assunto agora é a tensão entre Irã e Estados Unidos. O líder supremo iraniano afirmou que Donald Trump deveria se concentrar nos problemas do próprio país. O Eliseu Caetano vai voltar então em tempo real com os detalhes. Eliseu, a situação está crítica lá, né? Cheguei a ver algumas imagens no Irã, a revolta da população, sem internet também, desde ontem. E aí o Capitólio ou Washington, alguém já se pronunciou também sobre essa crise? Fui pego no flagra aqui, tava até me arrumando para ficar bonito do lado de Bruno Pinheiro, Márcia. Senão, né, não dá, né? Tudo bem que o Bruno tá casado, mas eu ainda tô solteiro, então deixa eu ficar bonito aí do lado desse homem. Vamos lá, boa tarde novamente para vocês, para todo mundo. Olha, apesar da brincadeira, Márcia, o assunto é sério, viu? Diversas manifestações estão acontecendo neste momento no Irã. As informações ainda estão muito desencontradas, porque as autoridades do país simplesmente desligaram a rede de internet e a rede de energia. O país está num apagão há mais de 12 horas. O líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que o governo não vai recuar diante das manifestações e acusou os manifestantes de estarem atuando sob influência, sob interferência estrangeira. E daí ele nomeou Estados Unidos. A televisão estatal iraniana voltou para o ar agora há pouco, porque a energia vai e volta no país, mas majoritariamente eles estão há quase 12 horas sem energia. Numa dessas voltas de energia, a TV iraniana tentou caracterizar os protestos como atos violentos e culpando também, assim como Ayatollah Ali Khamenei, opositores externos. Então, vamos lá, situação de agora, situação de momento, dentro daquilo que a gente consegue apurar, porque realmente está muito difícil trazer informação de lá, mas informação com qualidade, Márcia, informação de verdade, porque nessa coisa de rede social e de inteligência artificial, né, a gente pode cair em pegadinha. Então, aqui na Jovem Pan, a gente se certifica para não ter esse tipo de erro, né? O Irã, gente, está vivendo aí uma grande onda de protestos. Começou agora no mês de dezembro passado, inicialmente por conta da crise econômica, aliás, uma grave crise econômica, inflação alta, forte desvalorização da moeda local, e daí agora as manifestações estão se alastrando por diversas cidades iranianas. Praticamente todas as 31 províncias do país já nesse momento tem algum tipo de manifestação acontecendo, reunindo ali comerciantes, estudantes, trabalhadores. A economia iraniana enfrenta uma das piores crises da sua história recente, com inflação acima de 40%, queda acentuada do real, que é a moeda deles, queda no poder de compra e aumento acentuado da pobreza, segundo os analistas políticos da região. Essas dificuldades todas foram agravadas por sanções internacionais reimpostas no ano passado, em 2025, e também pelas muitas tensões regionais, né? É uma região do planeta consideravelmente instável. E daí as autoridades hoje, na verdade, ontem, cortaram o acesso à internet, às linhas telefônicas em grande parte do país para tentar conter aí a disseminação da informação, a conversa mesmo entre os manifestantes e a comunicação entre os protestos, né? Esse site chamado Monitoramento Digital na internet indica que o tráfego de internet lá caiu drasticamente para cerca de 1%, e isso em áreas grandes do país, viu? A resposta das forças de segurança tem sido violentas, segundo os relatos, isso em quase todas as regiões, incluindo aí com o uso de gás lacrimogênio, ataques a protestos, invasão a hospitais. Isso são relatos de ONGs ligadas a direitos humanos no país. Aliás, esses grupos de direitos humanos relatam que já há pelo menos, Márcia, pelo menos, viu? A Agência Internacional de Notícias Reuters também traz essa informação. Entre 25 e 60 mortos dentro dessas 31 províncias. Eu conversei com um analista político aqui, só para a gente arrematar e encerrar. Ele me disse o seguinte: há duas saídas nesse momento lá no Irã. Um é o povo tirar o Ali Khamenei, né, por base da revolução. 2, o Ali Khamenei endurecer ainda mais, e aí vai ser um banho de sangue. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essa situação crítica lá no Irã, também aqui em tempo real. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Inclusive, esse é um assunto também que eu já adiantei para vocês. Está no meu site colaborativo de jornalismo, marciadantasnews.com.br. É um destaque. O Eduardo Carvalho, que é o meu correspondente na Europa, tem um amigo que está no Irã, é iraniano, está em contato com ele direto, está enviando as informações, falou sobre a situação da internet. Então, a gente tem uma fonte segura lá dentro do país nesse momento para também te repassar as informações e colocar aqui no site. Protestos no Irã, já tem a internet cortada, então, e com muitos mortos, insatisfação popular e crise econômica. A gente tem algumas fotos, a reportagem completa é da Daniela Gentil. Muito obrigada, Dani, pela sua colaboração também. Então, a redação do MD News está ligada nisso, marciadantasnews.com.br. A gente tem também o @portalmdnews lá no Instagram. Segue a gente. Vamos comentar essa situação com o Túlio Nassa e a Mônica Rosenberg. Túlio, qual a saída mais adequada nesse momento? O mundo, a gente já sabe que não tem mais instituições que funcionem para intervir nessas situações. A ONU, né? É isso. Um dia desse eu até brinquei aqui que uns dentes do siso e a ONU é quase a mesma coisa, né? A gente não vê mais ali o motivo de existir. Então, o que o mundo pode fazer nesse momento para tentar colaborar com essa situação do Irã, ou por ser uma ditadura também não existe o que ser feito? Olha, Márcia, a verdade é dura de ser dita, mas ela precisa ser dita. O mundo deveria realizar uma intervenção estrangeira ali no Irã, porque o povo iraniano sozinho, infelizmente, não tem condição de se libertar desse regime criminoso, desse regime violador de direitos humanos. Eu quero contar aqui uma historinha e lembrar a nossa audiência do julgamento de Nuremberg. Foi o julgamento que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em que não havia organismos multilaterais de resolução de conflitos. Ali era o embrião do que se tem hoje do Tribunal Penal Internacional. E naquele momento, os autores do massacre, ali alguns generais alemães, diziam que eles não poderiam ser condenados, julgados por aquele tribunal pela questão da soberania. Exatamente. Que os alemães eles estavam seguindo as leis alemãs quando eles fizeram aqueles massacres nos campos de concentração e que, portanto, haveria a questão da soberania que impediria o julgamento. Por essa razão, a comunidade internacional já se manifestou que violação a direitos humanos transpassa a questão da soberania. É preciso de intervenção. Por essas e por outras, na África do Sul, por exemplo, Mandela só foi libertado por causa da pressão e da intervenção internacional. Então, muito embora eu não concorde com as medidas adotadas por Donald Trump, nós temos que reconhecer em relação à Venezuela que há uma omissão criminosa dos organismos internacionais em relação à violação de direitos humanos. É preciso que o mundo responsável pela questão dos direitos humanos seja efetivo nesse momento. Agora, infelizmente, como você disse, a questão parece que está na mão de países isoladamente, como Estados Unidos, China, Rússia, e não mais aos mecanismos multilaterais de resolução de conflitos. Mônica Rosenberg, sua análise, por favor. Então, tem várias questões aí no que diz respeito ao Irã. Não é uma manifestação econômica, assim como o impeachment da Dilma começou com aquela história dos 10%, dos 10 centavos, começou lá por causa de uma questão econômica, mas a revolução, o povo na rua, já é por liberdade. Eles não aguentam mais o regime, o Túlio falou muito bem, é um regime que viola direitos humanos, que viola direitos das mulheres. As mulheres são mortas porque mostram o cabelo. Esse é o nível. Isso não começou agora. Cada mais ou menos um ano e meio, tem um levante popular, as pessoas vão para as ruas e o regime, com muita violência, vai lá e abafa essa manifestação. O que está acontecendo agora de diferente? Está tão intenso e saiu das grandes cidades, foi para o campo, muita intensidade, pouca chance de que isso possa ser controlado. E mais, uma informação muito importante. Hoje de manhã, a França já recebeu pedido de visto de membros da alta hierarquia da República Islâmica, ou seja, os próprios ayatollahs já perceberam que vão perder o poder e já estão buscando rotas de escape. Vale lembrar que em 1979, quando o Shah foi derrubado, o ayatollah Khomeini estava na França, ele chegou no Irã num avião da Air France. Então, o fato deles já terem pedido visto para a França é um sinal de que até eles já estão começando a sentir que esse barco está afundando e a população estar fora das cidades, estar no campo, que era quem mais apoiava a revolução religiosa, jihadista
O Shah estava com as cidades, mas o campo estava com os ayatolás. Agora eles perderam, inclusive, os campos. Temos que ficar de olho. Essa revolução ainda vai dar muito o que falar, porque eu acredito que a partir de agora o Irã estará libertado. E aí a grande pergunta, todo o pessoal que estava gritando nas ruas pela Palestina livre e dizendo que não havia justiça, etc., essa gente agora vai apoiar o governo autoritário jihadista do Irã ou vai apoiar a população na rua, as mulheres e quem está lutando por direitos humanos? Cadê a coerência? Vamos ficar de olho.